Vamos iniciar então aqui o procedimento de criação de interfaces gráficas com Java, com Eclipse. E eu vou mostrar aqui então passo a passo os elementos que vocês têm de adicionar a cada interface. Mas primeiro vamos ter de fazer aqui a instalação de um pacote de dados no Eclipse que se chama Window Builder. Este pacote permite trabalhar com um conjunto de classes de interface gráfica que é conhecido como o Swing. Há mais possibilidades de o fazer, mas o Swing já é bastante conhecido. É aquele que tem mais implementações que podem consultar no YouTube ou um tutorial qualquer, e também é fácil de utilizar, portanto vamos arrancar aqui com o Swing. Então o pacote da classe, as classes do Swing estão agrupadas no pacote que se chama Window Builder, e nós vamos carregar e instalar este pacote. Eu vou mostrar como é que se faz isto, indo aqui ao Eclipse, venho aqui ao Eclipse Marketplace, opção, e aqui então escrevem, vou mostrar aqui, Window Builder, assim. Com a procura, vai mostrar aqui a versão corrente, a versão atual do Window Builder. Não liguem muito isto, porque é a última atualização. E vamos aqui ao Install. Obviamente, se já tiverem aqui escrito Installed, é porque já está instalado e não precisam voltar a instalar. Deixem-me só mostrar isto. Pode demorar mais ou menos, dependendo da qualidade da ligação à internet. Eu vou confirmar. E agora isto vai demorar alguns segundos. De forma que agora vou pausar o vídeo e já vem. Não nem foi preciso. Como eu disse, isto depende da ligação à internet, pode demorar mais ou menos tempo. Há que aceitar aqui o contrato. E agora esta parte que pode demorar um bocadinho. Estão a ver aqui em baixo, na parte de baixo está a dizer Installing Software, aqui onde estou a apontar. E isto vai demorar com certeza alguns minutos, e agora vou mesmo pausar o vídeo. Depois da instalação, é preciso reiniciar o Eclipse, como está aqui a pedir. E depois de reiniciarmos o Eclipse, esta aqui da frente, o Eclipse já foi reiniciado. Como podem ver agora, se eu for aqui ao Eclipse Marketplace e voltar a chamar o Window Builder, ele diz que já está instalado. Portanto, só se faz uma vez. Agora, muito rapidamente, vocês têm estes apontamentos no vosso Classroom. Que elementos é que nós vamos utilizar? Estão a ver aqui? Eu vou utilizar então um componente básico, que é a janela, como estão aqui a ver. Isto está aqui a ser uma janela. E quando eu clico no elemento janela, aparece-me aqui do lado esquerdo, no Eclipse, as propriedades da janela. Eu vou mostrar isto mais em detalhe, só para terem uma visão geral. Aqui é o que eles chamam um label, ou um rótulo, que aqui chama-se o JLabel. Isto é os nossos rótulos. As caixas de texto, que aqui são JTextField, de Java. Os botões, vou criar uma interface com esses botões todos que aqui estão. E basicamente é isso que nós vamos utilizar neste nosso primeiro exemplo. Uma janela, que é um JFrame, os rótulos são JLabels, a caixa de texto, que são JTextFields, e o botão, que é o JButton. Bem, então o segundo ponto vai ser criar o projeto para uma Graphical User Interface.
Eu vou criar aqui um projeto Java então. Aqui este ponto é igual, eu vou chamar a isto exemplo e, mas não tem que ser este nome, podem pôr o que quiserem. Reparem onde ele vai criar o vosso projeto para depois terem acesso a ele. Não se esqueçam que isto é importante para saber onde é que está a pasta. Está aqui criar o projeto. Agora vou aqui neste fecheiro que o Eclipse cria. Eu estava a dizer que neste fecheiro, módulo info.java, nós vamos acrescentar aqui a informação requires java.desktop. Se não fizéssemos isto, todos os comandos, ou melhor, as instruções do pacote Swing não iriam funcionar e iam dar erro em todas as instruções. Portanto, isto é necessário que fique feito. E agora vamos criar o nosso package, como é habitual. O package pode ter um nome qualquer, não é importante. Vou chamar aqui Graphical User Interface. Ok? Portanto, já está criado aqui o package. E de seguida, agora vamos fazer uma coisa diferente, que é vamos criar a janela principal ou o ecrã principal da minha aplicação. Bem, mas antes disso, se calhar, criaríamos o... Não faz. Podemos já criar então o nosso ecrã principal. Eu vou já mostrar como é que isso pode ser feito. Então vão aqui ao package que já está criado. Cliquem com o botão direito. E agora vão a New. Só que ao invés de criar aqui uma classe destas, nós vamos aqui a Other. Ok? Portanto, cheguem até aqui ao Other e cliquem. E agora eu tenho aqui todas essas opções. Deve aparecer aqui a opção do Window Builder. Está aqui. Cliquem. E dentro do Window Builder tem aqui estas opções também. Swing Designer. SWD Designer. Vamos aqui ao Swing. E agora, depois de abrirem tudo isto, estou a fazer devagarinho, mas se for preciso pausem o vídeo. Vão aqui Application Window para criar a janela principal. Fazem Next. Tá? E agora aqui vão criar uma classe. Vamos chamar isto de uma classe gráfica. O nome não é muito importante. Eu vou chamar isto ecrã. Com E maiúsculo, isto é uma classe. Ok? Portanto, se for preciso, voltem atrás. Façam isto devagarinho. E vão reparar que quando criam esta classe, automaticamente aqui o Window Builder vai criar algum código, incluindo aqui o main. Deixa-me pôr isto um bocadinho maior. Incluindo aqui o main. Já está criado. E além disso, tem também aqui estas duas abas. Uma que diz Source, mais pequeno. Uma diz Source e a outra Design. Portanto, isto aqui, o Source, como estão a ver, tem o código. E o Design, isto pode demorar um bocadinho a abrir. Não se preocupem, já está aqui. Tem aqui as ferramentas do desenho. Estão a ver? Ok? Deixa eu pôr aqui um bocadinho melhor o ecrã. Isto. É o maior. Depois vocês arrumem a vosso gosto. Está aqui a janela do nosso projeto. Tanto é que se eu fizer aqui um play, vai já aparecer aqui uma janela, como também está em branco, não tem nada. Mas isto é a nossa janela do projeto. Ok? Eu vou só parar aqui um bocadinho, porque isto tem um limite de gravação. Já vem. Ok, pessoal, eu espero que tenham chegado até aqui sem problemas. Agora vou deixar isto aqui só durante alguns minutos, esta parte gráfica, e vamos ter de criar aqui então a nossa classe para o projeto propriamente dito, para o que nós vamos fazer. Eu vou-me orientar aqui então por isto. Eu vou criar aqui uma agenda, está bem? Com estes campos. A agenda vai ter isto: nome, telemóvel, telefone, morada e o e-mail. Então eu vou criar um ecrã,
vou mostrar como é que se cria um ecrã semelhante a este. Mas para isso, eu primeiro tenho de criar a classe da agenda, a classe do contacto. Então vou fazer isto. Esta parte vocês já conhecem bem. Vamos aqui, criamos uma classe. Neste package, new class. A classe eu vou chamar de contacto. Tem maiúsculo, como é óbvio. Uma classe. Vamos ter então aqui as nossas variáveis de instância. Como puderam ver no ecrã que eu acabei de mostrar, são 5. Todas elas são do tipo string. O painel do telemóvel está aqui ao pé do micro. Uma gravação caseira, como estão a ver. Então, agora já me distraí. Nome. O telemóvel. E se calhar aqui então para nós também temos maiores possibilidades. O telemóvel em princípio nós declararíamos com string. Telefone. A morada. Não, isto seria o normal, estas declarações, mas só para termos aqui uma possibilidade de verificação de feito, eu vou declarar aqui o telefone como double, só para nós experimentarmos. Está bem? Isto é só para experimentação. Se fosse um exemplo a sério, eu não colocaria aqui double, seria tudo strings. Vamos criar aqui então o construtor e agora vamos aqui, claro, aproveitar as possibilidades do Eclipse para criar aqui o construtor, para criar os gets e os sets. Até podia passar esta frente, mas é rápido. Portanto, cria aqui o construtor, os gets e os sets que vão ser necessários e também o toString. O toString eu vou criá-lo automaticamente porque em princípio eu não vou precisar dele. Lembra-te, isto aqui é uma interface de tipo gráfico, não é uma interface de texto. Portanto, o toString em princípio não vai ser necessário. Então façam isto. Façam aqui esta criação da classe contacto. Criem a instância, o construtor, os gets e os sets, o toString. Não se esqueçam do que eu disse. Isto aqui é double só para experimentarmos uma coisa. Mais nada. Vamos guardar o projeto. Eu já vi. No ponto 3, vamos criar a interface gráfica propriamente dita. Okay? Como eu mostrei um bocadinho, se forem aqui ao ecrã. Aqui. Estão a ver aqui que tem o source e o design. Em princípio, eu posso escrever código para criar a aplicação graficamente ou fazer isto com design. Ao fazer com design, o código vai ser acrescentado aqui, automaticamente. Eu vou mostrar então como é que isto pode ser feito. Primeiro, importante, se eu começar aqui a colocar os componentes um bocado à toa, eles não vão ficar na arrumação que estão aqui. Estão aqui como eu mostrei. Não vão ficar assim. Porquê? Posso exemplificar rapidamente. Imaginem que eu ponho aqui já um label. Ele vai ficar assim. Não vai ficar nada como eu quero. Vai ficar aqui assim encostado e eu não consigo pôr outro. Tá? Vai ficar assim. Não vai ficar nada como eu quero. Então, já que não vai ficar nada como eu quero, primeiro eu tenho de criar aqui uma coisa que é um layout. Então o primeiro passo é criar aqui um layout. E nós vamos criar um layout que eu chamo de Absolute Layout. O Absolute Layout permite colocar os elementos da forma que eu quiser. Cliquem aqui então e vão ver que ficam aqui com esta borda verde.
Estão a ver esta borda aqui verde? Ao clicarem aqui já acrescentou. Este elemento não é um elemento gráfico, portanto não mostra nada. Não viram aqui nada, mas tenho a certeza que se não fizerem isto não conseguem arrumar corretamente os vossos elementos. E agora eu vou expandir a janela, é um tamanho razoável, depois posso pôr o tamanho que quiser. E como eu também já expliquei, ao clicarem no elemento janela, as propriedades da janela estão aqui. Estão a ver? As propriedades da janela, eu vou escrever aqui agenda. Tá? E vou ver que eu já tenho aqui então a legenda agenda. Bem, cliquei aqui, escrevi aqui, então tem aqui a legenda agenda. E agora, na janela vou acrescentar 5 labels. Então aqui vou pegar este elemento que é o JLabel, vou acrescentar um. Como podem ver aqui, eu tenho nome, telemóvel, telefone, morada e e-mail. Então vou escrever. Depois de ter aqui o label, tem aqui o texto do label que está aqui. Então, nome. Estão a ver? Então tem aqui o nome. Para facilitar um bocadinho, eu vou fazer o que? Eu vou já alterar aqui o meu tipo de letra, se quiserem alterar o tipo de letra, para criar uma letra mais visível. Se quiserem tudo com bold, ficaria assim. Estão a ver? Sim, mais ou menos. Neste momento, exemplo, não se incomodem muito em colocar isto muito perfeito. Portanto, tem aqui o nome. E agora o que eu vou fazer é copiar e colar para criar os 5 labels. Então, vou copiar, colar, 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 colar. Eu estou a ver que ela ajuda um bocadinho a alinhar isto. Tem aqui uma linha para alinhar o label. E agora vou alterar o texto. Vou aqui utilizar o texto deste. Nome. Vamos ver o que estava escrito outra vez. Telemóvel. E telefone. E a morada. E aqui o e-mail. Então já tenho aqui os meus 5 labels. Ok? Agora vou acrescentar frente das 5 labels 5 caixas de texto. Então aqui o J Text Field. Este. Então vou acrescentar aqui os text fields. Mais ou menos aqui. Portanto, para o text field eu também vou fazer copiar e colar, só vou ter depois atenção aqui a um pormenor que eu com os labels não precisei. É este. Portanto, eu já tenho aqui um, estão vendo? Eu também vou alterar aqui o tipo de letra para depois não estar a fazer individualmente. Por aqui o mesmo tamanho que eu pus no meu nos labels. Já depois tenho que ajeitar o tamanho disto. Vai ter depois quando fizermos os acentos. E agora eu vou fazer então. Eu vou aumentar aqui de alguma forma isto porque o nome tem que ser. Pode ser um nome mais comprido. Se calhar vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho da caixa. Mais ou menos assim. Como eu disse, depois nós podemos ajeitar isto. Não é muito importante que coloquem já estes tamanhos como eu tenho. Eu também vou ajeitar depois. Aqui no Editable Enable vou deixar isso para já true. Portanto, eu posso editar e ele está visível para o utilizador, não está escondido. E agora vou fazer o que? Vou fazer copiar e copy e paste. Segundo. O terceiro. O quarto.
Eu com a também posso fazer, por exemplo, aqui algumas modificações. O telemóvel, o telefone não precisa ser tão grandes, se calhar pode ser mais pequenos. A morada, ao contrário, pode ser um bocadinho maior. Eu não preciso ter todos os mesmos tamanho, obrigatório. Portanto, pode ficar assim, fica ao vosso gosto. Mas o que é mesmo importante é isto, que eu vou mostrar agora. Aqui, no nome, eu vou alterar a variável. Porquê? Porque, reparem, normalmente eu não vou utilizar isto no código. Agora, o que eu vou escrever aqui, com certeza vou usar no código. Então vou arranjar aqui uma variável para isto. O mais simples, e para nós nos orientarmos melhor, é fazer assim. Como isto é uma caixa de texto, eu vou chamar txt e a seguir nome com N maiúsculo. Estão a ver? txt, nome com N maiúsculo. E utilizando esta regra, eu não me engano a escrever o nome de nada, porque depois seria txt telemóvel, não ponham acentos, txt telefone, txt morada e o txt e-mail. E tenho então aqui todas as caixas de texto, cada um com o seu nome. Verifiquem a ver se está correto, porque depois, se não estiver no código, vai dar problemas. Então já tem aqui os labels, já tem aqui as caixas de texto. O elemento seguinte é então os botões. Aqui, como eu disse, o elemento seguinte então são os botões. Estão aqui os JButtons, nós vamos acrescentar estes botões. Eu vou ter um botão então, vou colocá-lo mais ou menos alinhado com as caixas. Este primeiro botão então, como é que eu chamei aqui? Vai ser o novo. Então o texto é novo. E eu também vou alterar aqui a fonte. Tem que se ver, não é? Vou pôr aqui 20. Ok. Isto também fica um bocado ao vosso critério. Vou aumentar aqui um bocadinho o botão. Tá. Está bem assim. Pelo menos para mim está. Deve estar mais ou menos parecido com este. Este é mais pequenininho. Novo. Mas tudo bem, se calhar. Pode ficar assim. É uma questão do gosto. Depois tem aqui outro botão que é o guardar e o sair. Então também vou fazer aqui um copiar e colar. Este seria o guardar, o texto a guardar. E o botão para sair. E da mesma forma como eu fiz no outro, eu vou verificar só aquele aqui é um bocadinho mais esperto. Devem ter, não sei se já repararam. Ele já tem aqui um btn na frente da variável. Eu vou alterar aqui, em vez de btn new button como ele sugere, eu vou pôr novo. Aqui um btn guardar. Ele já alterou. Conseguem ver aqui? E o btn sair também já alterou. E agora eu vou criar aqui mais 4 botões que eu depois vou dizer de que é que servem, para já ficam só com a ideia que eu vou criar estes botões todos aqui. Portanto, vou criar aqui mais. Vou aqui um paste, vou colocá-lo aqui mais ou menos. Aqui vou pôr estas. Isto é feito com o sinal do menor. Tá? Sinalzinho do menor com o sistema de teclado. Vou colocar mais 3 aqui. Este vai ser o menor. Só. O outro vai ser um maior. E eu já depois vou explicar para que é que servem esses botões. Para já. Com a ideia de que vamos acrescentá-los aqui. Ok. E agora vou alterar o nome. Portanto, este aqui vai ser o btn. btn primeiro. Primeiro.
Este é o btn anterior. btn próximo. E o btn último, sem acento, como é óbvio. Olha pessoal, a interface está praticamente pronta. Eu vou aqui diminuir um bocadinho o espaço, se calhar é demasiado. Queria uma coisa assim. Vou pôr aqui só um label aqui em cima a dizer agenda de contactos. Isto é uma coisa simples, só para nós experimentarmos aqui algumas técnicas. E eu vou pôr um tamanho maior. O que eu ainda vos queria chamar a atenção aqui neste ponto é que nós desenhamos aqui o nosso ecrã, os nossos controlos, e o próprio Window Builder, conjunto com Eclipse, escreve o código. Portanto, tudo que eu escrevi ou que eu criei no design, agora está aqui no nosso código. Portanto, só muito rapidamente, estão a ver aqui, ele criou o form, portanto a janela principal, chamou de form agenda. Tem aqui o primeiro label, que é o nome. Telemóvel, telefone, morada e o e-mail. Depois tem aqui os text fields, portanto os caixas de texto. Estão a ver o texto tem nome, está aqui. O texto é telemóvel, está aqui. O texto é telefone, está aqui, assim sucessivamente. E estão aqui os botões. Agora, novo, agora está a sair. E depois os outros botões que eu criei. Todos eles estão dentro deste método, que é o método initialize. Podem verificar no vosso. E agora, se fizerem aqui um play, podem verificar que tem este ecrã criado. É claro que isto já não faz nada, porque não tem nenhum código associado, mas tem já este ecrã criado para que possamos então iniciar o nosso trabalho. Ok? Agora, vamos, a partir daqui, começar a pensar a aplicação, como é que ela vai funcionar e como é que ela vai funcionar. Reparem que eu tenho aqui o meu main. Tá? Então aqui as variáveis das caixas de texto foram criadas dentro da classe ecrã. E no ecrã, rapidamente, vocês não precisam de saber isto, vamos dizer, memorizar isto, mas eu tenho aqui um outro método que é o run. Faz o quê? Cria um novo ecrã, um objeto tipo ecrã, e falo visível. Portanto, ele vai aparecer no ecrã. E a seguir, o construtor deste ecrã, o que chama é o initialize, que eu já mostrei que é isto aqui. Certo? Este new ecrã vai ter aqui, e isto, por acaso, por sua vez, chama isto, o que faz com que apareçam os controlos todos no ecrã. É claro que agora o que eu tenho que fazer é ligá-lo, de alguma forma, à classe contacto, para que no ecrã possam aparecer os contactos. Tá? E para isso, como isto é uma interface gráfica, eu vou contar com os botões. De que forma? Ora, as ações que eu vou aqui executar têm a ver com estes botões que aqui estão. Será primeiro, vamos então programar os botões. Essencialmente estes 7 botões, cada um tem uma função diferente. Eu vou só mostrar para que vocês possam ver como é que isto funciona. Bem, vamos começar pelo mais básico, que é o sair. Okay? O sair faz com que ele abandone, feche o ecrã. Eu quero agora associar código ao botão sair. De forma que quando eu clicar aqui no botão sair, vai executar o código que está associado. Então, muito simplesmente, selecionem o botão e façam um duplo clique. Ao fazer um duplo clique, o que vai acontecer é que ele vai criar este método aqui,
o action performed associado ao botão sair. Portanto, cria aqui uma coisa que chama um listener. O listener que faz é ficar à espera que aconteça qualquer coisa, a escuta, vamos chamar assim, do botão sair, e quando eu clicar no botão sair, ele vai executar o código que está aqui neste action perform. Portanto, eu vou isolar um bocadinho aqui para vocês verem melhor. E, portanto, este código aqui é que vai ser executado quando eu clicar no botão sair. A forma mais fácil, eu vou repetir, para quem não está muito a ver bem a primeira, mas parem o vídeo, voltem atrás, se for necessário. Eu venho aqui, quero programar, por exemplo, o botão sair, faço duplo clique, e ele vai então abrir este método chamado action perform. É claro que podiam escrever este código à mão, mas assim é óbvio que é bastante mais simples, está bem? Então, conselho, o que é que vamos fazer? Bem, vamos sair a aplicação. Nós podemos fazer aqui uma questão, mas vamos tornar isto simples, só para vocês poderem experimentar. Então, vou fazer aqui um system.exit e isto vai me permitir sair da aplicação. O código, que aqui está um código numérico, pode ser qualquer um. O 0 é utilizado quando a aplicação sai sem nenhum problema, que é aqui o caso. O exit sai, vamos testar isto. Portanto, play. Vamos ver que clicar aqui no sair faz com que ele saia da aplicação. Bem? A seguir, então, vamos fazer o guardar. Vão perceber já porque é que vamos fazer primeiro o guardar. Para guardar, vamos utilizar o mesmo processo que nós fizemos com as interfaces anteriores, que é o do texto. Ou seja, eu quero uma agenda, vou criar um array list e neste array list vou criar objetos. Basicamente é isto. Okay? Então, para começar, vamos aqui ao botão de guardar, não é aqui, ao botão de guardar, duplo clique, eu tenho aqui então o guardar. Está bem? Aqui vai ficar então o código associado ao botão de guardar. Primeiro de tudo, vamos criar o nosso array list. Então, com algum cuidado, porque estas classes já têm bastante código, como estão a ver. Nós vamos aqui ao início da classe e vamos acrescentar aqui o nosso array list. Por que é que eu vou acrescentar aqui e não dentro do main? Porque, como estão a ver, eu tenho aqui vários métodos. Okay? Como eu tenho vários métodos, vamos colocá-lo num local onde ele possa ser acedido, o array list possa ser acedido por todos. Então nós vamos ter aqui um array list. Podem chamar do que quiserem, não é um array list de contactos. Vamos chamá-lo, por exemplo, agenda igual new array list. Estou a escrever bem, às vezes uma pessoa engana-se. Contacto parece que não há aqui problema nenhum. Tá? Então está criada aqui esta variável para os contactos. Certo? E agora, portanto, eu coloquei logo aqui a seguir as variáveis que aqui estão. Vai ser uma variável de classe, não é uma variável de distância, mas para já não preciso preocupar muito com isto. É que nós podemos já dizer que isto é uma variável de classe, mas para já não vou preocupar muito com isto. Vamos ver como é que isto funciona. Ora, então, essencialmente, eu tenho de criar um novo contacto na agenda, o meu array list, certo? Então, o que eu tenho que fazer é, por exemplo, ter que eu vou criar aqui um contacto C igual new contacto, onde passar as variáveis que eu preciso passar para o contacto são o nome, telemóvel, telefone, string, o morada e e-mail. Então, o nome, vou chamar N, o telemóvel, o telefone, a morada e o e-mail. As variáveis fui eu que as inventei agora. Nenhuma delas existe. E como é que elas vou buscar?
Vou fazer aqui com que a agenda.add, vou acrescentar o C. Certo? Como é que eu então vou criar aqui este contacto? Então, onde é que vamos buscar aqui os valores das variáveis? Ora, temos que os buscar, obviamente, aqui as caixas do texto. Portanto, o valor que está aqui vai ser o valor que eu vou guardar no nome. Já perdi aqui o fio ameaçado, mas já lá vou. E assim sucessivamente. Portanto, isto vai ser o nome, isto vai ser o telemóvel, e assim sucessivamente. Eu já sei o nome das variáveis, eu TXT nome, TXT telemóvel. Então, vamos voltar aqui, outra vez duplo clique para voltar onde eu estava. Então, eu digo que o string n vai ser igual a quê? Vai ser igual ao TXT nome ponto get text. E atenção, como isto são caixas de texto, vamos utilizar sempre o get text. Então, seria string teldm igual txt telemóvel ponto get text string a morada txt morada ponto get text como ao escrito. Eu podia ter um bocadinho mais de calma, mas já corrigiu. E o string email igual txt email ponto get text. Isso. E vão assim. Esqueceu-se do telefone. Não esqueci. É que o telefone é um bocadinho diferente porque o que é que vai acontecer? Ao telefone. No telefone nós definimos como double. Lembra-se? Eu disse que ia testar aqui uma coisa, definimos como double. Então vai ser um bocadinho diferente. Aqui vai ser um double TRF. E agora eu realmente posso fazer na mesma txt telefone.getText, só que tem aqui um problema, que é tipos de dados não são iguais. Ou seja, eu tenho aqui um double e aqui é texto. É string. Ok? Como é que eu dou a volta a isto? Mais de uma forma, assim, mais simples é dizer aqui a classe double que transforme este texto num número double. Então eu posso escrever double.valueOf. O valueOf é o valor de qualquer coisa, no caso é de um texto. Então isto vai transformar o telefone num double. E aqui, como já estão a ver, que já está tudo a funcionar. Ok? Portanto, eu já tenho esta parte arrumada. Eu queria vos mostrar como é que isto fica agora, mas infelizmente penso que o tempo já deve estar a acabar. Portanto, será na próxima aula. Eu vou no próximo tutorial, vou mostrar aqui o resto desta operação. E também vamos tratar, obviamente, de algumas exceções. Está bem? Portanto, neste momento do tutorial nós vamos ficar por aqui. Não conseguimos, se calhar não vão conseguir ver efetivamente, mas pelo menos verifiquem que não há nenhum erro. Façam aqui um play. Vão ver que isto vai aparecer aqui a vossa agenda de contactos. Okay? Este ecrã. Vejam se não há aqui nenhum erro. Se houver um erro, voltem atrás do vídeo, peçam ajuda aos colegas. Organizem-se para que isto fique tudo a funcionar direitinho, está bem? E até o próximo tutorial.